Sextou! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, mais uma sexta-feira e a primeira do mês de setembro. Portanto, a Bíblia já está bem aqui. Nós, no mês de setembro, aliás, a Igreja Católica recomenda que a gente dê uma atenção especial à Sagrada Escritura. Inclusive, eu sou devoto da Sagrada Escritura. Olha só, a minha está meio surradinha, né? É sinal que eu estou usando, né? E a sua, como é que tá? Manda a foto aí da sua Bíblia. Bom, chegou uma galera nova no canal, a galera lá de Manaus se inscreveu em massa. Nós conseguimos bater a meta dos 500 inscritos, olha que bênção. E aí, você que chegou agora no canal, o primeiro vídeo desse canal que iniciou nesse ano, fala sobre o sentido dele. Por que um canal religioso com o nome de Sextou? Vou falar não, assiste lá o primeiro vídeo que você vai entender a moção profética. Tá beleza? Então, olha só, seja muito bem-vindo e divulga esse canal para outros amigos, para a família, né? Que é um canal que ajuda você na formação. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a Sagrada Escritura. Hoje o tema é Introdução à Sagrada Escritura. Tem muito mito, né? Tem muita coisa aí na história também curiosa. Nós vamos desmistificar essas coisas, falar um pouco sobre isso, beleza? Então vamos lá, estou ansioso já, roda a vinheta! Muito bem, então, já estamos aqui com a Sagrada Escritura aberta no Salmo 1, versículo 2, que diz assim: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse é o prazer do salmista, o rei Davi. E ele fazia isso, e nós também devemos fazer, meditar nessas palavras dia e noite. Porque aqui não é uma palavra morta, é a voz de Deus, e quando essa palavra entra no nosso coração, vai nos iluminando, é como uma faca de dois gumes. A própria Sagrada Escritura fala sobre isso. E portanto, meus irmãos, não deve ser um livro de história, não deve ser olhado como uma indromedária velha, que às vezes é colocado em cima de uma estante para afastar maus olhares, para dar sorte, para atrair coisas boas. E isso não acontece, não é mágica, não é bruxaria, isso é mensagem da nova era, quem enxerga a Sagrada Escritura desse jeito. Nós devemos meditar, irmãos, e nós somos falhos, enquanto católicos, nós pouco conhecemos da Sagrada Escritura, quando muitas vezes negamos ela. Olha, São Jerônimo diz o seguinte: negar a Sagrada Escritura é negar o próprio Cristo. E São Jerônimo é aquele apaixonado pela Sagrada Escritura a tal ponto que ele faz a tradução para o latim, que fez que essa palavra chegasse para nós, que temos essa cultura da língua latina. É porque antes tinha apenas em outros idiomas, e aí ele demorou anos e anos para conseguir então passar para a nossa língua, e hoje nós temos acesso à Sagrada Escritura. Meus queridos, mas vamos lá, historicamente teve toda uma construção da Sagrada Escritura, e os 3 primeiros séculos de cristianismo aconteceu muita discussão, muita briga, porque muita gente pensava diferente. Existiam essa Sagrada Escritura, que no Novo Testamento são 27 livros. Vamos falar por enquanto só desses 27 livros, que é o mesmo na Igreja Católica e é o mesmo na Igreja Protestante. Esses 27 foi 3 séculos de briga, porque os gnósticos queriam que colocasse os evangelhos apócrifos também, o evangelho de Judas, o evangelho de Maria Madalena, enfim, junto com os outros. Havia lá um herético chamado Marcião, que dizia: não, joga tudo fora, joga tudo no lixo, fica só o evangelho de Lucas. E foi uma confusão, e graças a Deus tinha já a Igreja Católica que discerniu melhor a Sagrada Escritura e fechou o cânon bíblico do Novo Testamento com 27 livros. Veja bem, não é que a Bíblia caiu do céu com o zíper e tudo, como diz o padre Paulo Ricardo, né? Não. Havia bibliotecas gigantescas, né? Ficava no templo lá, você tinha que conhecer e dava um trabalho para conhecer. E meus queridos, quando a Virgem Maria, a mãe de Jesus, lá da cidade de Nazaré, ela faz aquele cântico, que está na Sagrada Escritura, Lucas no capítulo 1, quando ela faz esse cântico, ela retrata, ela faz um resumo, pela ação do Espírito Santo, de todo o Antigo Testamento. Ou seja,
tem que dar valor a essa mulher, porque ela conhecia a Sagrada Escritura e não era fácil. Não era todo mundo que sabia ler, e fora que para você conhecer uma biblioteca do Antigo Testamento nos moldes daquele período, era muito complicado. E Nossa Senhora, por ter essa imensa devoção no seu coração por Deus, ela estava afiada então com a mensagem de Deus. E enfim, é só para dar um contexto de como era a Sagrada Escritura para aquele período, né? Mas vamos lá. Existem muitos mitos e aí nós queremos quebrar esses mitos aqui. Primeira pergunta-chave: nós devemos cumprir tudo que orienta a Sagrada Escritura? E aí, responde aí. Pergunta para quem está do seu lado aí: deve cumprir ou não? Geralmente as pessoas dizem sim, nós devemos cumprir toda a Escritura. E não é verdade isso, meus irmãos. Esse negócio de somente a Escritura basta, porque é uma ideia da Reforma Protestante com Lutero, né, chamada sola ex scriptura, que é do latim, né, somente a Escritura. E somente a Escritura nós vamos ver que nós vamos para a forca. Vou dar um exemplo aqui, olha, Gênesis capítulo 17, versículo 14, diz assim: todo homem circuncidado, não circuncidado, melhor, cujo prepúcio não foi circuncidado, será afastado do povo, por ter violado a minha aliança. Aí tem outras traduções, e a grande maioria das traduções falam, deve ser aniquilado do meio do povo, deve ser anátema, né? É outra tradução, e aí vai, ou seja, o texto original vai para esse lado mesmo, de ser aniquilado, ou seja, deve matar, ele tem que morrer, porque ele descumpre a minha palavra. E aí eu pergunto, você que está em casa, é homem, varão, você é circuncidado? Cortou a carne do prepúcio? Você sabe, né? Os judeus fazem isso até hoje. Se você não fez, nós devemos matar você. Ou seja, existe uma série de regras aqui que deve ser analisada junto com o contexto histórico. Existe um historiador chamado Flávio Josefo, que é um dos mais importantes dessa época do período ali de 1º, 2º século. E esse historiador vai nos ajudar a entender muito. Então essa ideia cai por terra de somente a Escritura. Nós precisamos acompanhar os costumes, né? Nós precisamos acompanhar o que naquela época era filosofia de vida, o que acontecia ao entorno daquele povo, para a gente poder entender. E contudo, não estou dizendo aqui que a Bíblia foi escrita por homens, né, que estavam condicionados à sua fragilidade, a seu estado terreno. Estou falando que eles têm a inspiração divina para aquele momento. E claro, isso aqui vai servir de luz para todos os tempos, desde que nós não sejamos extremistas ou alienados. Vamos lá, vamos resolver uma outra situação aqui. Quantas pessoas, sobretudo as mulheres, já falaram alguma vez na vida: a Bíblia é machista, ou aquele tempo de Jesus o povo era machista, e por isso você vai ver relatos bíblicos daquele período lá que falam horrores das mulheres. Vamos lá, vou pegar um texto aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, diz assim: durante a instrução, a mulher deve ficar em silêncio, com toda a submissão. Essa palavra que as mulheres odeiam na Sagrada Escritura, né? Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem, portanto, que ela conserve o silêncio. Barbaridade, tio, mas que parece uma leitura machista, parece, mas não é. Vamos entender então o que o Flávio Josefo, que é o historiador da época, diz sobre isso. Ele conta que havia muita competição de mulheres poderosas naquele período. Ou seja, o templo frequentado sempre tinha ali pessoas, né, com mais instrução que iriam dar a palavra naquele dia. E o que acontece? Que no meio desses ensinamentos sempre tinha uma mulher de algum poderoso, né? A esposa do imperador, do governador, enfim, dos chefes religiosos, tantas situações, e elas pediam a permissão para falar, e isso foi tornando uma rotina cada vez mais comum.
a ponto de que as mulheres se enfeitavam e as mulheres também faziam isso pela vaidade, porque elas iam, na verdade, se aproveitar e se amostrar para as demais mulheres, como um estilo de concorrência. Veja bem, havia ali um grotesco pecado, né, de competição, de vaidade, de tantas situações. E aí o apóstolo Paulo é informado sobre isso e tem que tomar uma atitude, e aí ele toma uma atitude severa. Por isso ele escreve para Timóteo sobre essa situação, e aí ele é duro com isso, né? E ele fala: olha, as mulheres que estão aí se enfeitando, versículos antes ele diz: não usem tranças, nem objetos, nem pérolas, nem vestuário suntuoso, objetos de ouro. Ele vai dando uma série de recomendações bem específicas, que é para ficar claro: olha, eu estou sabendo o que está acontecendo aí nessa comunidade, e isso é vergonhoso aos olhos de Deus. Aí ele continua dizendo: olha, pelo contrário, mulheres, enfeite-se das boas obras, como convém às mulheres piedosas. Ou seja, está resolvendo um problema daquela época. Então, toda a Sagrada Escritura ela tem um contexto, por isso que existe a teologia, para estudar exatamente o que tem por trás de tudo isso, tá bom? É claro, serve para todos os tempos, serve para combater, por exemplo, a vaidade desse período, né? Que as mulheres cada vez mais vaidosas, não só mulheres, mas também os homens. Mais abaixo, em outros versículos, aliás, aqui mesmo, né? O apóstolo Paulo vai falar para as mulheres sobre modéstia. E um dia ainda quero gravar aqui um vídeo só falando sobre modéstia, que é uma palavra que foi esquecida pelas mulheres católicas, e nós precisamos retomar isso. Tá bom, meus queridos? Por hora, hoje nós vamos ficar apenas com essa introdução, com essas informações curiosas sobre a Sagrada Escritura, e para entendermos que não dá para nós termos uma leitura fundamentalista, não dá para a gente olhar essa Sagrada Escritura e começar a entender aqui, cada um com a sua mente, né? E que a sola Escritura, inclusive, se você pesquisar na internet, vai dizer o seguinte, que era a doutrina de Lutero, que dizia: olha, cada um que interprete a Bíblia como entender, e que cada um viva conforme entender, e por consequência disso, cada um cria a sua própria igreja, a sua própria religião. Ora, só se alguém morrer na cruz, ressuscitar, aí sim, aí você pode criar a sua igreja. Fora disso, está erradíssimo. Quem disse isso? Apóstolo Pedro. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo, tá bom? Então o tempo já estourou. Se inscreve no canal se não é inscrito, divulga aí para mais alguém ficar conhecendo sobre esse curso de Sagrada Escritura. Um ótimo final de semana, Deus abençoe, abraço, até mais.